Sabe um link agora que eu pensei aqui, Vilela, entre os alienígenas e tudo que a gente está falando? Eu tenho uma leitura do Agostinho, que você citou, o Agostinho de Hipona, que foi talvez tenha sido por causa de Agostinho que alguns aspectos mais interessantes não entraram na Bíblia. Por quê? Aí vem até, em vez de você pensar, o gnosticismo estava atuando contra o cristianismo, mas nesse sentido atrapalhou, eu creio. Por quê? Agostinho tinha sido gnóstico, depois ele se converte ao cristianismo. E eu creio que o livro de Enoque, e aí é o link que eu estou fazendo, quando o livro de Enoque diz que os vigilantes, né, liderados por Samyaza, quiseram se tornar carne, entrar num corpo, ter a experiência do corpo, isso fundiu ali a concepção de Agostinho, a concepção gnóstica, porque ele pensa assim, peraí, um ser etéreo, espiritual, não vai querer vir para a matéria, é se rebaixar demais. Então ele, em tese, tá, isso aí não é nem fofoca espiritual, fofoca minha que eu tô jogando aqui. Ele retirou grandes porções do livro de Enoque que estariam na Bíblia, devido à sua visão gnóstica, não aceitando que um ser de uma dimensão superior espiritual ia querer virar e ter experiências carnais. Então aí entra, se a gente for pensar a questão dos filhos de Deus, filhos dos homens, né? Os Nephilim, né? Então, por que isso não entra na Bíblia, essa história de Nephilim, que às vezes tem a ver com a abdução alienígena, porque sempre a coisa mais comum em relatos de abdução alienígena é uma mulher falar que fizeram experimentos com seus órgãos reprodutores. Então parece que tem algum tipo de coisa de reprodução nesses relatos. Eu creio que essa parte de Enoque não entra na Bíblia por causa de um resquício gnóstico em Agostinho, que achou inconcebível um anjo, na visão dele, ainda que fosse um anjo caído, querer virar um ser material. O que você acha dessa história? Eu tô tentando encaixar com alienígenas, né? Eu percorro caminhos diferentes. Sim. Porque assim, quando Jerônimo, entre os anos 388 e 392, concluiu o trabalho de moldar, de traduzir do hebraico, aramaico, grego para o latim, já que agora o cristianismo ia ser o catolicismo, tinha que ser falado na linguagem do Império Romano, né? O que é que Jerônimo fez? Ele pegou as 21 epístolas, 17 de Paulo, as outras de Pedro e blá blá blá, pegou os 4 evangelhos, como a gente viu, o Apocalipse, Atos, somou 27. 27, Novo Testamento. Mas o que é que ele fez com o Antigo Testamento? Encaixou mais livros, né? Não, ele pegou a Septuaginta. Sim, encaixou mais livros. A Septuaginta, que é a tradução grega. Que é a tradução grega. E colou ali. Mas aí qual o problema? Sabe quantos livros tinha na Septuaginta? 47. Entendi. Eram os 46 livros que hoje tem no Antigo Testamento, mais o livro de Enoque. Entendi. Mas... A Septuaginta tem o livro de Enoque? Tem. São 47 livros. E o Antigo Testamento é a Septuaginta menos o livro de Enoque. Detalhe, né? Pois é. Então, assim, eu, na época de Agostinho de Hipona... Não foi Agostinho? Você acha que tirou? Não. Foi o Jerônimo? Nem chegou. É porque ele já não existia mais. Tá. E, de alguma forma, algum processo histórico que a gente não conhece, sumiu. A Septuaginta foi produzida no século II a.C. 70 sábios. 70 sábios judeus da língua grega transformaram para a língua grega e adaptaram. Então, assim, sumiu o livro de Enoque. O livro de Enoque, em 1776... Mas você acha que sumiu porque alguém sumiu com ele, né? Queimaram de propósito. Assim. Ou foi a Alexandria que queimou tudo? A biblioteca de Alexandria. Aí entram diversos problemas que pode ter sido um caso trivial, tipo Alexandria. Um acidente ou algo proposital? Ninguém hoje sabe. Entendi. O que se sabe é que sumiu. Enoque ficou sendo falado, mas ninguém encontrava mais livros de Enoque. E a coisa é tão violenta que só em 1776, um explorador escocês chamado James Bruce, na Etiópia, encontrou restos de um livro de Enoque. Em 1846, o professor Sokolov, na biblioteca de Belgrado, encontrou restos de outro livro de Enoque. Hoje nós temos 2 livros de Enoque, o livro de Enoque e o livro dos Segredos de Enoque, que são exatamente fragmentos, que são esses 2 aqui.
Mas na época de Agostinho de Hipona, eu não sei se Agostinho tinha como ter acesso aos livros ou só as notícias lendárias. Entendi. Por isso eu não penso que tenha sido necessariamente ele que... E se ele tivesse olhado a Septuaginta, por exemplo, e falou, ó, tira esse. Será que não pode ter sido? Porque estava na Septuaginta, segundo essa pode, leitura, sim, né? pode. Mas assim, nós não temos... Sim. É opinião. É, lógico. Opinião. É difícil assim, saber bater o martelo, né? Apenas assim, espiritualmente, agora eu vou para a fofoca espiritual. Sim. O que na espiritualidade se comenta é que o livro de Enoque foi retirado. Por quê? Porque na análise de 4 cardeais ou padres da igreja na época, né, entre eles Santo Anastácio, Enoque terminava aparecendo no Antigo Testamento mais do que Jesus. Estava com mais crédito. Ou seja, Jesus era um mero personagem que estava cumprindo a agenda que foi anunciada por Enoque lá atrás. Entendi. Por quê? Enoque é o 7º patriarca, que é levado a conviver com Deus, retorna, dita para o seu filho Matusalém 366 livros, onde ele cita a questão de Jesus e a vinda do Messias depois. Então Jesus é anunciado por Enoque. E Enoque, entre aspas, pontuou mais a Bíblia, o Antigo Testamento, que é propriamente Jesus, porque Jesus só aparece depois que nasce. Então, assim, segundo Anastácio e outros, parece que eles tiraram isso, convencendo Jerônimo a tirar. Isso é mais um dado que me leva a pensar que ou Agostinho também fazia parte desse grupo, ou eu não saberia lhe dizer. Mas o que é que eu sei? Que em 376, Anastácio escreveu, publicou lá junto com Damaso uma ordem, mandando o quê? Destruir todos os livros que fossem considerados gnósticos, que era a produção de Maria Madalena. Os monges do monastério de São Pacômio, lá no Egito, estavam traduzindo para o copta esses livros. Quando eles souberam disso, eles esconderam em Nag Hammadi o trabalho deles. Depois, né? Isso ficou desde o século IV até agora, no século XX, quando encontraram os manuscritos de Nag Hammadi escondido. E assim, dos 13 rolo de papéis, 52 manuscritos que hoje existem, é o que sobrou, porque a turma que encontrou isso, que eram pastores beduínos, eles, um frio louco lá no deserto, eles encontraram isso dentro de uma caverna e toda noite faziam uma fogueirinha. Aí, só no fim de semana, quando um deles foi a um vilarejo comprar comida, aí o cara lá da loja disse, como é que vocês estão aguentando esse frio? Não, a gente encontrou lá umas coisas e estamos queimando. Papiro, aí né? o dono da loja foi lá, comprou. Ou seja, isso que a gente tem hoje é o que o dono da loja comprou. É a sobra do churrasco. A sobra do churrasco. Das fogueirinhas. Então, assim, tinha coisas de Enoque aqui também. Ou seja, em vários momentos tem essa coisa de Enoque. E tem mais um detalhe. No livro de Enoque, que sobrou, há sim exatamente esse relato de que Enoque fala, de que quando ele era levado para o primeiro céu, segundo céu, ele viu vários tipos de anjos, já que a gente está falando de anjos, né? Exato. Vários tipos de anjos presos por ordem de Javé, por ordem de Deus. E o pior, quando Enoque vai sendo levado em cada céu, os anjos dizem, Enoque, interceda por nós junto a Deus. Aí Enoque dizia, mas vocês são anjos, como é que vocês estão pedindo a um humano? Olhe bem a história, para um humano interceder junto a Deus por vocês, tem alguma coisa errada aqui nessa... Mas é isso que o livro de Enoque mostra. E mostra também alguns anjos conversando com Enoque, e Enoque termina traduzindo isso nesses livros, tipo Gabriel e Rafael conversando. Mas você não acha que foi muito dura a decisão de Javé de deixar aqueles anjos presos até o fim da eternidade, coisa que vale? E assim, aqui temos um problema, porque o pai de Enoque foi Jared. E a Bíblia diz que na época de Jared os anjos desceram à terra e habitaram com as mulheres da terra, que bate com a questão de Enlil ficar pé da vida com os Anunnakis que desobedecem. Né? E quem é Enlil? Aí, se a gente pegar a tradução da Bíblia em inglês, logo no Gênesis, lá no início, houve um tempo em que os Nephilim estavam na Terra. Eu estou indo para aquilo que você falou. A palavra hebraica é Nephilim mesmo. Mas quando você traduz isso para a língua portuguesa, como é que fica? Os gigantes.
houve um tempo em que existiam gigantes na Terra, aí ou seja, descaracteriza a questão extraterrestre. Né? Sim. Então, assim, Enoque falou dos Néfilim, de anjos, e falou de outros tipos de anjos, mas como isso sumiu, nós perdemos a referência correta. Então não dá para a gente saber com certeza muita coisa.